Então, eu comecei, então, a servir ao Senhor Jesus Cristo. Confesso que servir a Deus não é fácil. Estava falando agora à tarde com o meu pastor do estado do Maranhão. Ele mora em Lages. Ele falou assim: meu filho, aonde tu vai levar a palavra? Será que está gravando aqui? Fala para aquela irmã. Tá, né? Tá. Que ainda que alguém se levantar contra ti, diz o Senhor Jesus Cristo, há de se levantar para cair. Eu falei: mas pastor, como que o senhor sabe que eu vou lá? Deus me mostrou você naquele lugar. Então a gente anda conforme o Senhor quer, conforme o Senhor manda. Não andamos nem por carne e nem por vontade própria. Eu ando seguindo a vontade de Deus. Estava na casa do meu presbítero e falei com ele: ó, minha esposa não vai poder ir. Olha o que o meu pastor do Maranhão está mandando. Vamos comigo? Vamos levar a palavra da salvação? Eu não faço questão de estar numa igreja grande, numa igreja pequena. Eu levo a palavra aonde o Senhor me manda. Aonde o Senhor ordena, ali eu estou. Eu aprendi a entender que no livro de Mateus, Jesus falou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos. Depois eu fui aprendendo que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu queria deixar para os irmãos uma pequena palavra que se encontra no livro de João. Quem tem sua Bíblia, abra comigo. Abra para você entender o que Deus manda dizer neste lugar, nesta noite. Livro de João, capítulo 5. Né? Hoje é culto de Santa Ceia, louvado seja o nome do Senhor. Né? Capítulo 5 do livro de João diz o texto, o epígrafo da minha Bíblia. É a terceira visita de Jesus à Judeia. No capítulo 5, o texto diz o seguinte: a cura de um paralítico de Betesda. Todos se encontraram. Quem encontrou, diga amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Continuando o texto para que a igreja venha entender. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aleluia! Depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Quando eu falei com a irmã ontem, eu estava trabalhando, eu falei, a irmã falou: vem pregar aqui. Eu virei para minha esposa e falei: Deus acabou de dar uma mensagem. A minha esposa: como assim? A irmã ainda nem pegou o seu telefone. Eu falei: Deus acabou de dar uma mensagem. Se você entender que o tanque de Betesda chama-se lugar da graça, lugar da misericórdia, lugar da salvação divina, é aqui que nós estamos hoje. Hoje eu considero esse pequeno lugar aqui o tanque de Betesda. Hoje eu considero que aqui, este lugar, as águas não vão tremer. O que vai tremer aqui, nesse momento, é a presença do Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que vibrar dentro de você. É você que tem que começar a clamar o sangue de Jesus. É você que tem que começar a abrir a sua boca e glorificar. Sabe por quê? Porque se você clamar o sangue de Jesus, agora, eu tenho certeza que você pode ser curado do mal que você está neste momento. Eu fui procurar entender a mensagem. Eu fui procurar entender o significado dos 5 pilares dentro do Torá. E o povo da antiguidade,
aonde ficava o tanque de Betesda, o primeiro se chamava Gênesis, o segundo se chamava Êxodo, o terceiro se chamava Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cada um desses pilares tem um significado. E eu parei na minha casa falando com Deus e entendendo o porquê que Jesus passou naquele lugar, aonde ele encontrou um homem que havia há 38 anos com uma única enfermidade. Ele tinha um desejo de toda vez que as águas se moviam naquele lugar, ele tinha um desejo de sair e tocar naquelas águas e ser curado. Toca no seu irmão e fala assim: Jesus está te curando agora. Jesus está te curando agora. Porque não precisa da água. O próprio Jesus está aqui, andando, passeando aqui. Não precisa das águas se mover. O que precisa se mover é somente a sua fé. É você acreditar naquilo que você não está vendo. Você está vendo Jesus neste lugar? Não, mas você pode ver a imagem, a semelhança daquele que um dia nos criou. E eu fui procurar então entender os 5 passos, os 5 movimentos, o porquê que os 5 pilares tinham esse nome, o porquê Jesus foi à festa da Páscoa, o porquê que então Jesus se encontrou com aquele homem que há 38 anos se encontrava no mesmo lugar. Quantas vezes você, igual a irmã falou, você vai num canto, você vai num outro, você recebe uma profecia, você recebe que Deus vai te curar, vai te dar um carro, vai te dar uma casa, vai te dar um bom casamento, e muitas vezes as coisas não acontecem. Sabe por que não acontece? Muitas vezes falta em mim, falta em você uma coisinha com 2 letras, F-E, fé. É o que falta na vida do ser humano. É fácil falar que é cristão. É fácil colocar um terno, colocar uma roupa, colocar a Bíblia debaixo do braço. Eu quero ver é ter fé. É ter fé naquilo que você não vê, naquilo que você não enxerga. O livro de Hebreus diz: a fé é o firme fundamento. No versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus ainda fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você quer algo de Deus, primeiro você tem que agir com a fé. A Bíblia diz, Jesus falou certa vez, se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, ele não comparou a sua fé. Você não tem que ter uma fé do tamanhozinho do grão de mostarda, que se cair no chão, eu mesmo, sem óculos, eu não enxergo. Mas ele falou: se você tiver fé, você vai falar para esse monte: ergue-te daqui e coloca-te lá. Eu passei em lugares na minha vida que eu encontrei pessoas paralíticas, possessas, crianças recém-nascidas, igual eu estou vendo essa, que o médico chegou e falou: ela tem 15 dias de vida. Eu era pastor dentro do cárcere e aquela família chegou e mandou chamar o pastor. Lá vai eu, não sei o que está acontecendo, lá vai eu para dentro da cela. Chego lá, encontro a mãe e o pai e uma criança de colo com uma flauta cobrindo a cabeça. A mãe em prantos e o pai desesperado. Eu falei: o que acontece? Ele falou assim: o médico falou que a minha filha só tem 15 dias de vida. Eu falei: como assim? O que ela tem? Ela falou, a mãe falou assim: ela tem um coágulo na cabeça. Eu falei: tira a flauta para mim. E quando tirou a flauta de cima, eu confesso que a minha primeira experiência com Deus, eu fiquei chocado. Uma criança, parecia que ela tinha 2 cabeças. Eu falei: coloca a flauta de volta. Fecha os seus olhos. Fecha o seu. Estava comigo 2 obreiros. Eu falei: me empreste a botija de óleo. Catei a botija de óleo. Virei sobre a flauta com 2 gotas em cima da cabeça daquele recém-nascido. Senhor,
Se o Senhor é na minha vida, se o Senhor tem um plano de salvação na minha vida, se o Senhor me tirou de dentro do mundo do crime, se o Senhor me tirou de dentro de um terreiro de macumba, eu quero, ao término dessa oração, que esse coágulo na cabeça dessa criança seja eliminado. E muitas das vezes a gente é incrédulo. Começamos a conversar então com os pais e mais algumas pessoas. Um irmãozinho que estava comigo foi lá curioso e tirou a flauta. Ele caiu de joelho. Aliás, eu vou contar para vocês. Um pavilhão com 600 presos foi parado. Eu vi naquele dia 127 almas se renderem ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus renova, Deus ele movimenta as águas em qualquer lugar. E só para que você venha entender e terminar os 5 pilares, o significado disso, o porquê que aquele homem não conseguia descer. E Jesus agora falou assim, ó, toma a tua cama e anda. Agora eu vou te explicar o porquê de tudo aquilo. Os 5 pilares tinham o nome do Torá. Na lei do Torá, ele era os 5 primeiros pentateucos da Bíblia. O livro de Gênesis, para você entender, a origem significa a origem e o nascimento. Nós temos, irmão, uma origem e um nascimento. O livro de Gênesis diz que no primeiro versículo que a terra era sem forma e vazia. Um dia a gente foi assim. Nós tivemos formas, mas por dentro a gente era vazio. Não tinha a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos formas e o Espírito Santo ele paira sobre a minha e sobre a sua vida. Quantos creem diz amém? Amém? É o Espírito Santo que paira sobre a sua vida. Então você tem que entender que você tem uma origem, que você tem um nascimento. O segundo pilar daquele tanque de Betesda, chamado Êxodo, ele significa libertação, preparação para a terra prometida. A Bíblia diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor Jesus Cristo, ele será salvo. Todo aquele que confessar os seus pecados, alcançará perdão e misericórdia. Então nós temos que entender que o livro de Êxodo, ele é uma preparação, uma libertação para a terra prometida. Aquele homem nunca imaginava que ele ia encontrar Jesus Cristo. Aquele que tantas pessoas falou, ó, vai surgir o Messias, ó, o Messias vai passar nessa terra, ó, vai vir o Filho do Homem, ó, vai vir o Salvador. Esperavam ele de tantas formas, mas ele chegou na simplicidade e perguntou para aquele homem, o que queres? E Jesus, sabendo que há 38 anos ele se encontrava enfermo. Olhe para dentro de você. Quantas igrejas você já saiu pulando por aí e ainda continua enfermo? Sabe por quê? Porque não obedece. Não entende os mandamentos de Deus. Você não entende que você tem uma origem. A origem de Deus, primeiro ela se resume na obediência. Depois você tem que entender que existe uma libertação para você. Se você um dia querer morar no céu, então você tem que ser liberto do pecado, da luxúria, da inveja, da maledicência, da maldicência, de todo tipo de situação, rancor, mágoa, tristeza. Não adianta falar para mim que conhece de Gênesis a Apocalipse, mas não pratica. É como a onda que vem e que vai. É como olhar no espelho, vira as costas, não se lembra como se é mais a face. Nós temos que entender que temos uma origem. A origem foi Deus nos fazer. Depois foi além dele parar com o Espírito. Ele pairou o Espírito dentro nossos corações. E eu quero te contar uma coisa: o Espírito Santo de Deus,
ele tem ciúme de mim, de você. Dependendo do que você faz o Espírito Santo chorar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Quando você fala mal de alguém, quando você fala mal de um drogado, você anda com o Espírito Santo de Deus, você faz o Espírito Santo se entristecer. Porque no lugar de você falar de um drogado, você não vai lá e fala para ele: jovem, Jesus te